muito bom dia para você. Minas Gerais tem 102 trechos de rodovias interditados nesta segunda-feira. Um dos pontos fechados totalmente é a BR-365, né, aliás, na Ponte dos Vieiras. A seguir a gente vai falar dessa situação, das rotas alternativas e muito mais. Sem condições de transitar pelas estradas rurais, aulas remotas são oferecidas em 3 escolas municipais de Patos de Minas. Mais de 300 pessoas são afetadas pelas chuvas em Patos de Minas e estão desabrigadas ou desalojadas. Ponte do Arca vistoriada e trânsito é liberado. Futebol, o RT fica no empate com Vila Nova e de BH vai ao sul de Minas enfrentar o Pouso Alegre. A partir de agora, no 30 Minutos, que já está no ar. Já aqui no 30, sem previsão de receber novas vacinas, Prefeitura de Patos de Minas convoca imunizados com Pfizer para tomar a segunda dose. E muitos atenderam o chamado e colocaram o cartão em dia no domingo. Olha, cuidar da saúde é com a Clínica e Laboratório Mais Exames. E essa semana dedicada a ultrassom, né? Com descontos especiais e parcelamento sem juros no cartão. Essa é a oportunidade de fazer o seu ultrassom com um valor especial, né? Especial de tabela SUS, com a qualidade, atendimento e conforto que você merece. A agenda é disponível para toda semana. Ligue já, 3814-1616 ou no WhatsApp 99862-1616. O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, testou positivo para a Covid-19. O comunicado foi feito nesse domingo. Baccheretti tem sintomas leves e mantém as atividades normais em isolamento. Muitos patenses aproveitaram o domingo para colocar o cartão de vacina contra a Covid-19 em dia. Marlene, que é comerciante, só esperou se recuperar de uma gripe para tomar a terceira dose da Pfizer. Para ela, a picadinha que dura em média 5 segundos no braço salva vidas. É uma segurança que a gente tem contra o Covid, né? Então, eu não esqueci não. A minha tá até demorando porque eu gripei, então eu esperei melhorar para depois estar vindo. Ah não, quando estiver eu vou tomar. Já tomei a da gripe, todas que tiver eu vou tomar, porque eu preciso de cuidar de mim e de quem está próximo a mim, né? O Carlos e a Júlia, que são estudantes, também acharam importante tomar a dose de reforço. Ao contrário de muitos, eles não se esqueceram do compromisso que tinham com a imunização. A vacinação é justamente para isso, né? Para evitar o máximo de mortes possível, para evitar o máximo de internações e o máximo de perdas de vida. Então, a vacina salva vidas, né? Então, quanto mais se vacinar, melhor. Eu acho que todo mundo tinha que vir, até para a gente acabar com isso logo, voltar na normalidade. E quanto mais gente vacinando, menos pessoas vão estar transmitindo e contaminando. O movimento deste último domingo aqui no ginásio do Unipan, onde acontece a vacinação, não foi aquele de uma aglomeração de pessoas, muitas prontas para tomar a terceira dose. Mas isso não significa de que as pessoas não estão prontas para vacinar. Muitas pessoas vieram até o local, mas de maneira progressiva, de pouco a pouco. E muitas pessoas completaram o esquema de vacinação. Estão sendo vacinados nesse período pessoas com a primeira dose para 12 anos ou mais. Segunda dose da Coronavac para quem já se vacinou há 28 dias atrás. Segunda dose da AstraZeneca para quem guardou a pausa de 8 semanas. Segunda dose da Pfizer no intervalo de 21 dias. E a terceira dose para vacinados com a segunda dose até o dia 12 de outubro do ano passado. Além dos adultos, Patos de Minas já vacinou mais de 5.000 crianças. Pois é, e continua a convocação da Prefeitura de Patos de Minas para colocar o cartão vacinal em dia, né? Quem recebeu a vacina da Pfizer há pelo menos 21 dias deve procurar o ginásio 2 do Unipan essa semana, entre 8 da manhã e 6 da noite. O município também avisa que não há previsão de chegada de novas doses. Em instantes aqui no 30 a gente fala da previsão do tempo. Sem condições de transitar pelas estradas rurais, aulas remotas serão oferecidas em 13 escolas municipais de Patos de Minas. Você vai ver que mais de 300 pessoas são afetadas pelas chuvas em Patos de Minas e estão desabrigadas ou desalojadas. E ainda, com a interdição da Ponte dos Vieiras na BR-365, motoristas devem optar por rota alternativa.
Depois de queda de parte do asfalto, a Ponte dos Vieiras, na 365, foi interditada nesse domingo. A orientação é de que os motoristas transitem por rotas alternativas, né? E que podem aí dar uma volta de cerca de 130 quilômetros. Com a retomada das chuvas, vários desastres naturais, desabamentos e interdições voltaram a acontecer. Uma dessas interdições foi aqui, na Ponte dos Vieiras, no quilômetro 428 BR-365. A interdição aconteceu porque um buraco foi formado no pavimento que unia a ponte. E é claro que isso começou a apresentar riscos, principalmente para aqueles transportes mais pesados, como caminhões, carretas, bitrens. E aí foi necessário que a interdição fosse feita. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, está aqui de plantão para garantir a segurança das pessoas, inclusive daqueles pedestres que precisam passar pela ponte depois de terem os veículos interrompidos, interditados. Então, qual que é a situação? O motorista chegou aqui, não pôde passar pela ponte, a PRF pede para que as pessoas que precisem passar por esse trecho desçam do carro, enquanto os carros ficam ali, estacionados. O pessoal passa pela ponte e assim segue. A interdição não tem prazo para acabar e esse problema se deve ao DENIT e somente. A PRF está aqui como forma de assegurar as pessoas que trafegam. A gente está vindo de Assunção, no Paraguai, e chegou aqui a ponte interditada, né? E vai ter que retornar, voltar para procurar outro desvio, que está muito perigoso aqui. A interdição também fez com que viajantes de um ônibus de turismo precisassem atravessar a ponte a pé. Eu conversei com o Gilmar, motorista responsável por fazer o baldeio dos passageiros. A situação está muito séria, né? Então a gente está vindo, foi interrompido, aí tem que esperar agora trazer o pessoal de lá para cá, o outro ônibus vem de lá para cá, né? E a gente faz o baldeio das pessoas, atravessar a pé até outro ônibus, e os de lá atravessar para cá, até chegar no outro ônibus daqui também. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a interdição não possui previsão para acabar. Dessa forma, é necessário reiterar que o tráfego de veículos na Ponte dos Vieiras não é permitido até que o lugar seja reparado pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A polícia pede que motoristas não optem por desvios em que as estradas são de terra, porque estes apresentam riscos devido à deterioração causada pela chuva. As rotas alternativas seguras divulgadas pela DENIT são as seguintes. Para se deslocar entre Patos de Minas e Patrocínio, deve-se optar pela BR-354 rumo a Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba. Depois, acessar a MG 230, passar por Serra do Salitre e retornar a BR-365 em Patrocínio. O percurso acrescenta 130 quilômetros à rota original pela BR-365. Ao todo, Minas Gerais tem 102 pontos de retenção nas estradas que cortam o estado. São 84 bloqueios parciais e 18 com fechamento total da via, como esse que mostramos aí na BR-365, conforme balanço atualizado pelas rodovias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária. Com as condições precárias de estradas rurais, alunos de pelo menos 3 escolas municipais terão que acompanhar as aulas de forma remota essa semana em Patos de Minas. São os estudantes das escolas Gino André, em Poços do Chumbo, João Gualberto, em Curraleiro e Cônego Getúlio, em Pilar. Após a redução no volume de água do Rio Paranaíba, a ponte do Arco, que liga Patos de Minas ao setor industrial, foi vistoriada e o trânsito liberado nesse domingo. Essa era a segunda vez que a ponte do Arco tinha sido interditada pela Defesa Civil devido ao grande volume das chuvas. Na última sexta-feira, o nível do Rio Paranaíba chegou a mais de 11 metros acima do normal. Como a estrutura já está há quase 100 anos, o prudente a se fazer era interditar a passagem. Segundo técnicos da Defesa Civil, a força da correnteza do rio pode abalar a estrutura da ponte. Uma vistoria vai ser feita no local para medir se houve possíveis danos à construção. Nós estamos analisando, para ver, porque a ponte ela recebeu uma grande quantidade de materiais sólidos
que está impedindo que nós visualizamos o piso da ponte. Porque a ponte ela recebeu dois tipos de pressão. Ela sofreu uma pressão lateral e também sofreu uma pressão de baixo para cima, que isso pode trazer algum comprometimento para a estrutura da edificação. Mesmo estando liberada apenas para veículos com até 15 toneladas, na Ponte do Arco, motoristas de alguns caminhões pesados ainda insistem em passar pelo local. Isso porque a ponte é um dos acessos ao setor de chacreamento e indústrias da cidade. O prefeito Luiz Eduardo Falcão também acompanhou a Defesa Civil e alertou que a passagem pode voltar a ser interditada. Tudo dependerá da previsão do tempo nos próximos dias aqui na cidade. Se a água subir um pouco mais aqui, passar por cima da ponte, por uma questão de segurança de todos, vai ter que interditar novamente. Então a gente vai ficar nessa situação. Se melhorar, libera. Se piorar, interdita. Mas a gente espera que agora a água comece a baixar. Tomara que isso aconteça, mas se não acontecer, vamos trabalhar. Sobre os transtornos causados pela inundação do rio, o chefe do executivo pediu paciência. Inúmeros problemas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Pessoas precisando passar em alguns pontos da zona rural e não tem condições. Isso está na região inteira. Eu não estou aqui me eximindo de nenhum tipo de responsabilidade, apenas pedindo a paciência das pessoas, a compreensão, porque tem coisas que é só Deus. Ninguém sabia, essa é a pior enchente da história, porque duas ao mesmo tempo, e essa quantidade de água, que nem a ponte da 365 não está segurando, nem asfalto não está segurando, então a estrada de terra, infelizmente, a gente tem esse problema. Pois é, Patos de Minas tem 400 pessoas afetadas diretamente pelas chuvas, conforme o boletim atualizado pela Prefeitura, divulgado nesta segunda-feira. 119 famílias, total de 315 pessoas estão desalojadas, estão aí na casa de amigos ou parentes. Outras 28 famílias, também 85 pessoas ao todo, estão desabrigadas e estão alojadas em locais em Patos de Minas. Vamos saber da previsão do tempo agora, como é que fica o tempo para esta segunda, esse início de semana, Porque de 31 de janeiro a 12 de fevereiro já choveu quase 340 milímetros em Patos de Minas, o dobro esperado para o período, pelos cálculos da Estação de Meteorologia da Defesa Civil. Mas o volume de chuva deve diminuir, pelo menos neste início de semana. Confira aí. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, a semana começa com tempo instável em boa parte do estado. Entretanto, o volume de chuva deve diminuir no início dessa semana, também no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A previsão é de pancada de chuva principalmente à tarde e à noite. As temperaturas seguem amenas. Em Patos de Minas, máxima de 27 graus nesta segunda e varia de 19 a 27 graus na terça. Mesma previsão do IMET para Carmo do Paranaíba e Varjão de Minas. Em Lagamar, a temperatura varia de 20 a 29 graus nesta terça-feira. E em Coromandel, máxima prevista de 28 graus. Daqui a pouco tem as notícias do esporte. O RT fica no empate com o Vila Nova e de BH vai ao sul de Minas enfrentar o Pouso Alegre. Depois da vitória empolgante em casa contra o Atlético, o RT empatou contra o Vila Nova no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, neste domingo. O próximo compromisso da veterana é em Pouso Alegre. No primeiro tempo, foi o Vila Nova quem dominou a partida. Cadu, de cabeça, abriu o marcador. Teve até gol contra da URT, do zagueiro Ian, mas o juiz anulou o lance porque bateu na mão do atacante Mosquito do Vila. No segundo tempo, o técnico do Trovão Azul fez mudanças e o time melhorou. Um dos jogadores que entrou foi o atacante Iago Martins, o autor do gol de empate. Eu venho jogando de titular, venho às vezes no banco, venho trabalhando muito forte com o professor por fora, para quando dá a oportunidade eu estar preparado para fazer o gol, tentar dar uma assistência. Estou muito feliz, ponto importante fora de casa, né? A gente vai agora para Pouso Alegre tentar fazer mais pontos, o importante é voltar para Patos com pontos. O primeiro tempo nosso, até os 30 minutos, não foi o que a gente estava acostumado a ver nos treinamentos e nos dois últimos jogos, entendeu? Nós entramos muito movidos
rigoroso no jogo. Aí dificultou muitas ações. E o Vila pressionando, fizeram o gol, depois anularam o outro gol deles. E aos poucos nós fomos ganhando terreno. Os últimos 10 minutos do primeiro tempo a gente já terminou melhor do que eles o jogo. E voltou para o segundo tempo um pouco melhor. Teve chance de fazer o segundo gol, né? Eles não tiveram praticamente nenhuma chance aqui na nossa área. E eu acho que valeu pelo esforço, pela determinação que eles tiveram, principalmente no segundo tempo, que dava até para a gente ter ganho o jogo. Com um ponto somado em Nova Lima, a URT está na 8ª posição, mas tem vantagem sobre Uberlândia e Vila Nova, que também tem 5 pontos. Como o próximo jogo do Trovão Azul é contra o time de Pouso Alegre na casa do adversário, a equipe nem voltou a Patos de Minas. De BH, partem para o sul de Minas. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar em Pouso Alegre, mas o time hoje soube reagir, saímos perdendo, voltamos no segundo tempo um pouco mais ligado e a gente tem certeza que em Pouso Alegre será um outro jogo, quem sabe é isso aí com uma vitória e levar os 3 pontos para Patos de Minas. Nós temos que ter um processo de recuperação muito grande, né, cara? É uma viagem longa, né? Nós vamos ter que ir lá para Pouso Alegre, descansar o pessoal aí no hotel, tranquilo, e partir para Pouso Alegre com o objetivo de fazer o resultado. O resultado que nos interessa, obviamente, né? A vitória ou o empate. Mas um ponto que foi bom, né? Foi interessante para o RT, até porque mantém ali na zona ali de... Não, ainda está na parte inferior da tabela, mas está ali em 8º colocada. Os jogos dessa rodada colaboraram para isso. Está em 8º, tivesse ganhado, claro, né? Teria alcançado melhor condição, mas ainda não foi tão ruim assim essa rodada finalizada aí para o RT, não. Agora é somar pontos, né? Porque tudo isso é disso que depende para poder, pelo menos, pensar em melhores condições no Campeonato Mineiro e se livrar de vez desse risco da degola ali na parte de baixo da tabela. 30 minutos, fica por aqui. Volta amanhã às 11h30 da manhã. Gui Boaventura está chegando aí. Ele disse que torceu para o Palmeiras, mas eu acho que ele foi mais Chelsea na final no sábado, hein? Boa tarde, Gui. Boa tarde para você, Odair. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Você gostou da vitória do Chelsea, não? Olha, não é uma questão de ser... mais? Não, eu acho que decisão é aquilo ali, né? Ninguém espera jogo bonito na decisão. Esse negócio de clássico e decisão, o jogo é pegado. Não tem esse negócio de jogo bonito. O que faltou para o Palmeiras ali, Gui? Faltou técnico, na minha opinião. Modesta opinião, faltou técnico. Um time que entra para disputar uma decisão de um campeonato mundial com apenas uma jogada para fazer gol, não tem como fazer. O Chelsea matou a jogada do Palmeiras. Matou a jogada do Palmeiras, matou no Nascedouro. Alguns lançamentos esporádicos de Bumba Meu Boi foi feito pro Rony e pro Dudu lá na frente. A não ser isso... Acha que tinha que ser mais ousado? Não, tinha que ter... Faltou ousadia? Não, tinha que ter mais opção. O time tinha que ter treinado mais opção de jogo para surpreender o Chelsea. O Chelsea jogou... Você viu o repertório de jogadas do Chelsea? O Chelsea tinha um repertório de jogadas. Chegava pela esquerda, pelo meio, tocando bola, lançamento pelo alto. Tanto é que o gol do Lukaku foi pelo alto, como sempre, né? Foi pelo alto, cruzamento da esquerda, da direita. O Chelsea fez um repertório de jogadas que, se a dupla de zaga, o Luan e o Gomes, né, do Palmeiras, não tivesse ido tão bem, tinha tomado uma balaiada. Pois é, eu acho que pelo que foi apresentado ainda foi longe, né? Consegui, inclusive, para a prorrogação, muita gente vendo aquele jogo imaginando que a situação ia ser outra. Segurou até que bem, mas na prorrogação acabou tomando... Eu fico imaginando o seguinte, um time que chega para disputar um título de campeão mundial, ele precisa ter alguma coisa a mais, né? Ele precisa de apresentar no jogo alguma coisa a mais. Ele jogou contra o El Ali, e todo mundo viu o jogo do Palmeiras, era aquele ali, ele não teve outro jogo. Contra o El Ali também, ele fez aquele mesmo tipo de jogada, a mesma coisa, e conseguiu ganhar o jogo daquele jeito. Fez 2 gols jogando daquele jeito que jogou contra o Chelsea. Aí foi mel na chupeta, né, pro
o técnico do Chelsea, que foi lá e deu um nó no time, botou o time dele para jogar, prensou o time do Palmeiras, marcou a saída de bola e deixou 2 homens na sobra. Não teve erro. Mas se você for analisar que o gol saiu de jogada de pênalti, os 2 gols, você vê que foi bem disputado, né? Não foi assim fácil para o Chelsea, não. Foi um jogo bem disputado que caminhou para uma prorrogação. Que eu estou te dizendo, o Palmeiras teve uma dupla de zaga que jogou muito bem, a frente da zaga também se deu muito bem, soube parar a equipe do Chelsea, né? E todo mundo falando, o Chelsea está cansado, o Chelsea está isso, ele jogou do mesmo jeito, sabe? Do primeiro minuto até o final do jogo, ele jogou do mesmo jeito, até o final da prorrogação, ele jogou do mesmo jeito, sem demonstrar que está. Os jogadores são jogadores experientes, né? Outra coisa, as mexidas do técnico do Chelsea foram mais eficazes do que as mexidas do técnico do Palmeiras, o português lá. O Palmeiras mexeu no seu time, o técnico mexeu no seu time e não conseguiu fazer o time jogar. Mesmo mexendo, fazendo algumas substituições ali na frente, tirando o Dudu, tirando o Rony, que já estavam pregados, cansados. A função do Rony no jogo foi uma função cruel, né? Botar lá atrás para ele puxar contra-ataque. Assim, o jogo todo. E foi mudar lá no finalzinho. Não adianta. Não funcionou, né? Não, o futebol é um negócio que... tem surpresa? Claro que tem. Tem aquele negócio lá do possível herói, do herói improvável, que o Palmeiras sempre teve, esse negócio aí. Tem, mas funciona de vez em quando, pô. Isso não funciona sempre, né? Então, eu acho que o Palmeiras precisava de algo mais. Torci para o Palmeiras, viu? Torci para o Palmeiras. Acho que o Brasil tem que buscar esses títulos aí. Nós estamos ficando muito distantes do futebol mundial. Cada dia que passa, a Europa se desprende mais da gente aqui. Estão levando os nossos craques, porque tem estrutura, porque tem dinheiro, porque tem, sabe, um punhado de coisa a mais do que a gente. Mas nós perdemos aquela inteligência do futebol. Estamos buscando o técnico meia boca lá fora, porque para mim, esses técnicos que vieram aí, foi muita sorte. Esses 2 portugueses que estiveram aí. Traz o Jesus de novo, para você ver. Corinthians falou no Jesus, traz o Jesus e coloca aí. Não é assim, não. Babado não é bico, né? Então, futebol, você que acompanha futebol há muito tempo, você sabe que hoje, mais do que nunca, todo mundo sabe de tudo, de todo mundo. Estudado, né? E é preciso que tenha sabe, uma coisa mais estudada, mais planejada, mais estruturada, porque senão não dá. Na sorte não vai mais. Na sorte não vai. Posso falar da URT, não? Pode. Grande resultado para o URT. Ia te perguntar justamente isso. Grande resultado para o URT. Não perder lá no Estadinho do Bonfim. Saiu atrás, né? E conseguir o empate foi ótimo para o time da URT. Né? Então... esse negócio. Um adversário direto nessa briga para sair da parte de baixo. Sim, e agora pega o Pouso Alegre, né? Pouso Alegre, que é o lanterna, né? Também é supostamente adversário direto do. Quanto mais você tirar ponto desses que estão ali na parte de baixo. Não pode perder para o Pouso Alegre. Né? Não pode perder para o Pouso Alegre. E você vê como é que são as distâncias, né? O desgaste, né? Região metropolitana, Pouso Alegre, sul de Minas, é realmente. Cansativo demais da conta, né? Cruel, sem ajuda, sabe, sem estrutura, jogando na quarta e no domingo. Sem voo fretado. Não tem voo fretado, é voo rasteiro, né? Com essas estradas do jeito que estão aí, fácil, tudo um negócio complicado. Pro interior é tudo mais difícil. O RT foi bem. Né? E ele deu um grande passo. Eu estava vendo um punhado de gente ontem fazendo contas para ver se sai do rebaixamento. Imagina-se que tem muita gente acreditando até com 7 pontos, mas eu acredito que com 9, 10 pontos está fora do rebaixamento. Se livra, né? Se livra do rebaixamento. Eu diria que 9, para ser um número mais otimista, 9 está fora do rebaixamento e tomara que a URT, que agora foi a 5. Sim. 5 pontos, né? Está faltando 4 aí para fugir do rebaixamento, na minha conta. Uma vitória lá no sul de Minas representa demais uma vitória lá é
tirar a corda do pescoço. Você ainda fica em cima do banquinho, mas tira a corda do pescoço. Coloca um pé pra fora. Né? Ô Gui, à noite a gente se encontra no News para falar de muitos outros assuntos então, viu? Bom programa para você, bom abraço.